primeiro lugar, quero dar-vos as boas-vindas em nome da Fundação Maria Dias Ferreira, que estou aqui a representar, e quero agradecer-vos também a vossa presença, porque nós sabemos que é muito difícil, no final de uma semana tão intensa, e a esta hora especialmente, virem até aqui, saírem do conforto das vossas casas para estarem aqui sentados, a ouvir e também motivados para aprender sobre um assunto que nós consideramos muito importante, que é o trazer mais informação e mais consciência sobre temas que são essenciais à nossa sociedade, como este que é deste caso concreto, que é da educação. Nós realmente vivemos numa sociedade muito intensa, com um ritmo de vida muito vertiginoso, uma sociedade em que estamos rodeados de tecnologia e que é totalmente diferente daquela em que nós crescemos e que fomos educados, pelo menos a maior parte de nós, eu julgo que são mais ou menos da minha geração, uns anos mais velhos, outros anos mais novos, mas somos mais ou menos aqui todos da mesma idade e crescemos sem o acesso às tecnologias e aos estímulos, aos vários estímulos a que os nossos filhos, as nossas crianças e jovens estão atualmente expostos desde muito cedo, quase desde que nasceram, e isso também vai condicionar e moldar a forma como as suas mentes são desenvolvidas, a sua forma de pensar, os seus comportamentos e depois nós também sentimos dificuldade em lidar com eles, considerando-os difíceis, considerando-os desafiantes, manipuladores, como sendo da oposição. E foi tendo em vista esta dificuldade que é transversal a todos nós, enquanto educadores, não só enquanto pais, mas também enquanto professores e educadores no geral, que a Fundação decidiu, com o apoio do agrupamento de escolas, convidar alguém que nos pudesse elucidar sobre este tema e vir ajudar-nos, e foi por isso que a Carla Patrocínio, que está aqui connosco, veio expressamente de Lisboa hoje para nos falar sobre isto. A Carla é coach educacional e parental, tem como formação de base Sociologia, um curso de Sociologia, é mãe de 2 rapazes e foi nesta sua missão da maternidade que também veio a descobrir, face aos desafios que enfrentou, especialmente com o seu filho mais velho, não é? Depois, com certeza irá falar um pouco sobre isso, que depois veio a descobrir a sua vocação e o seu propósito de vida, que é o de ajudar outros educadores a construírem uma relação mais amorosa, mais consciente, mais tranquila com os seus educandos e assim criar também crianças mais felizes, mais seguras e por conseguinte também os próprios educadores se tornarem-se mais confiantes no trabalho que estão a fazer e mais felizes, que é isso que se pretende que seja positivo para os dois lados. Então deixo-vos agora com a Carla, que melhor do que eu saberá explicar o trabalho que desenvolve. Obrigada pelo convite. Então, meu nome é Carla Patrocínio e eu vou falar deste tema. Quem é que tem interesse neste tema? Quem é que sente desafios assim como o comportamento dos seus educandos? Vamos lá, não é? Então, isto, antes de mais queria dizer-vos que não há receitas, não é? Isto não há receitas. Eu costumo dizer que os filhos, não é? São o maior curso de desenvolvimento pessoal que podemos ter, não é? E realmente cada criança é diferente da outra, portanto não há aqui uma receita que dê para todas, não é? Por isso é que hoje nós vamos falar aqui sobre uma ferramenta que eu sinto que pode ajudar também a transformar a oposição em colaboração. Então vamos passar à frente, agora deixa-me utilizar esta. Então, antes de mais vou falar um bocadinho sobre a minha história, porque no fundo foi o que me fez chegar aqui até àquilo que eu considero que é o meu propósito de vida, que é a minha paixão, e acho que também tem muito a ver com o tema de hoje, e também acho que nos vai aproximar de alguma forma. Então, eu tenho 2 rapazes, com quase 10 anos de diferença, tenho o mais velho com 17, que é o Guilherme, e tenho o Francisco com 7 anos, que vai fazer 8 em janeiro. E quando o meu filho nasceu, era muito imaturo, apesar de ter 28 anos, e eu tinha aquela noção, ou tinha aquela expectativa que
bastava satisfazer as necessidades materiais e de higiene, eu achava que era um bonequinho que eu ia ter, não é? Ou seja, às vezes nós romantizamos demasiado a maternidade, mas a verdade é que depois, quando temos um filho, nós vimos que não é bem como nos contam, havia ali coisas que nos deviam ter dito e não nos disseram, não é? Principalmente a nível emocional, há muita coisa a acontecer que nós não temos consciência. Então, o meu filho, vamos aqui avançar, o meu filho quando tinha 2 anos de idade começou a aparecer com alguns comportamentos, alguns sintomas, era muito agitado, reativo, impulsivo, ansioso, e com 2 anos de idade é normal este comportamento, mas já se observava algumas diferenças em relação aos seus pares, e também fui chamada a atenção por parte da educadora, então fui à procura de ajuda. Então, dos 3 aos 6 anos foi muito difícil. Fui a médicos, pediatras de desenvolvimento, pediatras, fui a psicólogos, terapeutas. O meu filho também tinha um grande atraso no desenvolvimento da fala, uma gaguez muito acentuada, então estava a ser muito difícil para mim, não é? Porque no fundo nós queremos que os nossos filhos correspondam a um padrão, não é? E a mãe de primeira viagem nunca é fácil, não é? Então, eu, como não sabia lidar com aquilo, não tinha recursos, andava sempre muito explosiva, porque eu nunca me obedecia, eu parecia que estava a falar para uma parede, era aquela sensação, então gritava muito, sentia-me também muito perdida, não é? Não sabia como é que podia relacionar-me com ele, e depois lá está, aquelas estratégias que são as da educação tradicional, que são os castigos, as palmadas, então muitas vezes sentia-me insuficiente, enfim, foram anos muito duros para mim e também para ele, não é? Porque, como é óbvio, havia realmente uma relação muito difícil entre nós e havia muita desconexão. Então, depois, por volta dos 3 anos, ele tinha que ter terapia da fala, foi sugerido tratamento farmacológico para que ele se acalmasse, eu senti que não era por ali. Aos 6 anos, foi diagnosticado com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. E eu nesse dia acho que foi o dia que eu me senti mais calma. Eu costumo dizer que foi o dia em que eu aceitei o meu filho tal como ele era, porque a verdade é que a sugestão foi mesmo a Ritalina. Eu não tenho uma verdade absoluta atenção e estou a aconselhar ninguém a fazer o mesmo, mas eu como mãe senti que não era por ali, pronto, havia aqui qualquer coisa que me dizia que não era por ali. Então a aceitação que às vezes nós pensamos, agora eu vou aceitar e ele faz tudo o que quer, ou não, tem a ver com resignação, aprovação, mas a verdade é que apareceu ali uma nova solução, que foi, eu vou à procura de ajuda para mim, porque eu não sei lidar com o meu filho, eu estou sempre completamente desregulada, zangada, a gritar, então eu fui à procura de ajuda para mim, então foi aí que eu comecei a estudar muito sobre parentalidade consciente, educação consciente, se quisermos assim chamar, também fiz a formação em terapia familiar sistémica. Bem, eu fiz muita coisa, não vou estar agora aqui a dizer tudo. Hoje em dia estou a fazer uma pós-graduação no Brasil, que é muito interessante, que também estou a falar muito sobre o trauma, que é uma coisa que eu também sou muito apaixonada e que gostava realmente que também nas escolas tivessem acesso a esta informação, porque quando nós temos acesso a esta informação nós podemos ser muito proativos, no sentido de ajudar as crianças a serem adultos saudáveis, mas pronto, se calhar para outra oportunidade. Mas, e depois, para além disso, em simultâneo também comecei a cuidar de mim, a fazer muitas formações na área do desenvolvimento pessoal. Porquê? Porque às vezes nós podemos ter muita teoria, não é? Agora a Carla chegou ali e disse que não se devia fazer isto ou aquilo e outro. Está bem, mas depois a gente chega a casa, não é? Eu tinha uma vez, era uma lista. Não ameace, não castigue, não. Eu passava uma semana, rasguei a lista, frustrada, não é? Tipo, isto não dá, eu não consigo, não é? Então, nós também temos que fazer este processo de olhar para dentro e perceber, mas porquê que isto me está a afetar tanto? Porque eu costumo utilizar uma expressão que no Brasil se utiliza, eu acho muito gira, que é: se bateu, doeu, leva que é teu. Então, o que é que isto quer dizer? Se o comportamento nos está a desafiar e nos faz desregular, então aquilo é nosso de alguma maneira. Ou é alguma coisa. Pronto, isto agora não vamos falar sobre a criança, mas dentro de nós, não é? Existe como se estivéssemos aqui num lugar que é a nossa criança, isto é muito abstrato o que eu estou a dizer, mas no fundo o que é que acontece? Muitas das nossas explosões saem deste lugar que, de alguma forma, é a criança que um dia fomos, que também, de alguma forma, foi humilhada, envergonhada. Então, não sei se você... Se calhar vou dar um exemplo. Sabem aqueles momentos
em que nós estamos, não é, com o educando, ou com o filho, e depois a seguir pensamos assim, mas o que é que me deu? Parecia uma criança, não é? Eram duas crianças que estavam ali na sala. Então, é um bocadinho, o que vem ali, ao de cima é a criança que um dia fomos, que não é aquela imaturidade. Então, isto para dizer o quê? Que foi muito importante também fazer estes processos de desenvolvimento pessoal, de terapia. Pronto, foi estes dois movimentos, estudar muito sobre educação consciente, e famílias e pais, e por outro lado, muito olhar para mim e fazer muitos processos, não é, de olhar para dentro. E a partir daí, realmente, as coisas mudaram, o filho começou a ficar realmente mais tranquilo, mais calmo, a nossa relação mudou. Depois comecei a acompanhar outros pais, a querer também ajudar outros pais a trilharem o mesmo caminho. Neste momento tenho uma comunidade que se chama Meus Filhos, Meus Mestres, que é para pais, que é uma comunidade que tem a intenção de ajudar pais a curar a relação com os seus filhos, onde nós falamos sobre tudo, mas pronto, só para ficarem assim com este conhecimento. Então, eu tenho um e-book que depois posso enviar, se a Cátia depois quiser passar, que se chama Hiperatividade dos 5 Passos para um Olhar Mais Consciente, que foi a partir daí que eu comecei que não é só para pais de crianças hiperativas, é para todos, porque tem um pouco o meu processo interno, não é? Os 5 passos que eu fiz para conseguir harmonizar a relação com o meu filho. Então, isto é uma citação que eu coloquei lá, de um diário que eu tirei, mas no fundo, o meu filho, antes de eu fazer este processo, eu estava muito focada naquilo que lhe faltava, naquilo que ele não tinha, no comportamento que ele estava, no comportamento dele, não é? E a partir deste processo eu comecei a olhar para além do comportamento e comecei a ver o que ele tinha, não é? Não era o que lhe faltava, mas o que ele tinha, que isto às vezes é muito difícil, este olhar, porque no fundo a educação que eu vou chamar de dita tradicional, eu sei que às vezes isto não é muito fácil de ouvir, mas praticam um amor muito condicional, que é, se fizeres isto, tens isto, e às vezes aqui entre nós não é possível praticar sempre amor incondicional, como é óbvio, mas se nós tivermos essa intenção é mais fácil. Então, eu comecei a olhar para aquilo que ele tinha e percebi claramente que ele tinha uma necessidade de conexão, de presença, que eu não estava a conseguir satisfazer, porque eu era muito violenta a nível emocional. Eu tive uma família que tentou, como todas as famílias, fazer o melhor que pôde, que soube, mas havia muita desregulação emocional, então estava simplesmente a repetir aquele padrão, não é? Nós repetimos aquilo que fomos ensinados, a não ser que façamos algum trabalho, e não é por mal, não é? Não é falta de amor, mas realmente muitas vezes nós não sabemos expressar através de ações o nosso amor, não é? Então, no fundo é isto, por trás daquele comportamento agitado, impulsivo, ansioso, existia uma necessidade de conexão, de presença que eu não estava a conseguir satisfazer, não é? E quando eu comecei a satisfazer essa necessidade, o comportamento deixou de fazer sentido. Atenção, ele continua a ser despassarado, não é? Não vamos estar aqui a romantizar, agora é um miúdo calmo, super sereno, ele tem 17 anos agora, não vamos estar aqui a criar uma expectativa, mas realmente não foi necessário fazer tratamento farmacológico. Ele tinha realmente a questão da atenção que impactava no desempenho escolar, mas felizmente também que uma vez ele disse assim, toda a gente diz para eu estar atento, mas a mim ninguém me explicou o que é estar atento, porque às vezes a gente esquece do mais básico, não é? Que é tipo, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tipo, o que é isto da atenção, não é? Como é que se desenrola a atenção, o que é atenção, o que não é atenção, não é? Isto depois também dava aqui outro workshop, mas para dizer o quê? Que eu comecei também a fazer uma prática que eu aconselho, que é a prática de mindfulness, que também trabalha muito este músculo da presença consciente e também a atenção e pronto, e entretanto, felizmente hoje ele tem 17 anos, felizmente nunca chorou, é completamente autónomo no estudo, porque eu também tive que, a primário foi muito difícil, até fico com arrepios quando me lembro, sabem, aquele trauma que fica, mas porque eu tive que ajudá-lo bastante, porque ele tinha mesmo muitas dificuldades e depois tinha um atraso muito grande no desenvolvimento da fala, mas pronto, mas depois fizemos aqui um caminho, fizemos porque, estou a falar no plural porque eu mesmo em relação aos estudos, não é? Eu dizia assim ao meu filho, quando chegámos ao 5º ano, nós temos que fazer aqui um caminho diferente, porque isto não vai funcionar agora com 11 disciplinas, então a mãe vai aprender a confiar em ti, é difícil, não é? E por cima,
com aquelas dificuldades que ele tinha. E tu vais aprender a ser responsável, então nós vamos errar. Né? Qualquer processo de crescimento não é assim. O processo de crescimento é, não é sempre assim, não é? Então, vamos fazer os dois este caminho. Infelizmente correu bem, ele, como eu estava a dizer, é completamente autónomo e pronto, e portanto já está, agora este ano, 12º ano, que entrou com 5 anos também. Tem uma personalidade também muito, bem, oposição, que do outro lado tem a teimosia e a resiliência, não é? Porque às vezes tem sempre o lado B da moeda. E isto para dizer o quê? Que por detrás de um comportamento existe uma necessidade. E já vamos falar um bocadinho mais disto. Eu gostava só de trazer aqui um pouco o que é isto da educação tradicional, a diferença entre a educação tradicional e a educação consciente. Então, a nossa educação, a educação que está muito presente, que é a educação tradicional, está muito focada na obediência, que tem muito a ver com nós, lá está, só o facto de interpretarmos um comportamento como de oposição, traz ali, não é, esta questão da obediência, ou seja, há muito este foco que o comportamento que a criança está a ter é um ataque pessoal, é de propósito, é para nos manipular, é para testar limites. Quem é que não tem isto dentro de si, não é? A criança não tem querer, também é uma coisa que está muito... ou seja, eu vou agora se calhar ser aqui um bocadinho de... Mas isto para dizer o quê? Que a criança, historicamente, foi sempre muito invisível. Mas a criança não deixa de ser um ser humano. Só que nós nós vivemos num sistema que, no fundo, está muito focado nas necessidades do adulto e pouco nas necessidades da criança. Quando o adulto é que tem o cérebro maduro. Eu sei que isto agora não é fácil, mas isto para dizer o quê? Que eu acho que é muito importante mudarmos este paradigma. Nós estamos muito focados na obediência. A obediência, agora gostava de falar um pouco sobre isto. A obediência está muito focada no quê? No comportamento da criança, certo? Não vai para além do comportamento, não vai perceber quais são as suas emoções, as suas necessidades, as suas crenças. Depois o que é que acontece? Utiliza ferramentas que levam à culpa e à vergonha, certo? E isto gera o quê? Gera adultos que, hoje em dia, por exemplo, chegam muitas pessoas, eu própria também ainda estou nesse caminho, muitas pessoas que não têm necessidades, por isso é que nós temos que recorrer a muitas conclusões, não é? À medicação e etc. Mas há muitas pessoas que me chegam, 40, 50, e me dizem, eu não sei quais são as minhas emoções, o que é que eu estou a sentir? Eu pergunto às vezes às mães, o que é que está a sentir? Eu estou a pensar, não é? Vamos para o pensar, estão a ver? É como se o pensar, a mente é importante, não é? Mas se nós desligarmos a mente do coração, andamos desconectados, não é? Então, o que é que acontece? Existe hoje em dia, não é, esta dificuldade em identificarmos as nossas emoções, em satisfazermos as nossas necessidades, em expressarmos, comunicarmos os nossos limites, não é? Quantas vezes nós deixamos de ultrapassar os nossos limites, então nós mulheres, dificuldade em dizer não e deixamos, e então isto gera realmente depois adultos com uma autoestima muito debilitada, não é? E depois a partir daqui há muitas questões a nível da saúde mental ou saúde física, porque isto tem impacto, não é? Às vezes é do micro, desde pequenino, que depois tudo é da educação, a infância é para toda a vida, fica para toda a vida, não é? Quando nós nos focamos na colaboração, não quer dizer que a criança vai fazer tudo o que quer, atenção. Isto é uma coisa importante que eu já vou explicar. Mas aqui, nós não estamos a olhar só para o comportamento, nós estamos a olhar para a criança como um todo. Não é só o comportamento, não é só a ponta do iceberg, mas é o que é que está por lá, não é? É para a parte submersa, que são as necessidades, as emoções, as crenças, o que é que está lá, escondido. Porque quantas vezes é que nós dizemos assim, eu estou bem, e naquele dia até estamos tristes, não é? Ou lembrem-se assim do último comportamento desafiante que tiveram. Discutiram com alguém no meio do trânsito, aborreceram-se com o marido por causa de uma... E agora gostava que pensassem, esse comportamento não é, tinha ali na base, por muito que esse comportamento, entre aspas, fosse desadequado, todos nós temos estes comportamentos, não é? Que nos falta assim a tampa, por muito que esse comportamento fosse adequado, havia ali uma necessidade qualquer. Eu uma vez, porque estava aqui ainda neste caminho, o meu ex-marido, que já não é meu marido, chegou a casa
e eu embirrei por causa de uma lâmpada que estava fundida há não sei quanto, mas pronto, naquele dia estava mesmo aborrecido por causa disso. E depois comecei a pensar, mas o que é que se passa aqui para eu estar obsessiva com a lâmpada? E depois percebi, ok, eu queria que ele me tivesse escutado, porque eu tive um problema no trabalho, e em vez de pedir, não é, olha, eu quero que tu me escutes e encontrar espaço para me ouvires, não. Estão a ver como é que nós às vezes temos esta, tal como os adultos também as crianças, não é? Então, isto para dizer o quê? Que na colaboração o foco é, eu vejo a criança como um todo. Eu não estou só no comportamento, no que é visível. O que é o comportamento? É as palavras, os gestos. Eu vou para além disso. E não quer dizer que a criança faça tudo o que quer dizer que, porque a criança expressa uma necessidade, uma emoção, um limite, eu não tenho que julgar, eu não tenho que castigar, eu posso dizer que não, mas não vou com aqueles padrões que, no fundo, acabamos por ter da educação tradicional, que é, já vamos ver, quer um gelado antes do almoço. Pá, que disparate, isso é um disparate. Não, eu posso dizer que não e não julgar. Não sei se isto é um exemplo muito prático, muito simples, mas há este, ou a criança diz que está zangada por isto e nós tentamos dizer que aquilo é um disparate. Pronto, há muitas coisas aqui que nós, sem querer, fazemos com que a criança se desligue das suas emoções e das suas necessidades. Não é? Porque, no fundo, e se falássemos sobre trauma, o que é o trauma? Eu, para quem tem interesse por isto, sugiro que vejam um documentário de um psiquiatra que eu adoro, de Wisdom of Trauma, que também está em português. Procurem na internet, sugiro mesmo, porque toda a gente pode ver, é uma coisa super simples, não é chata, e fala muito sobre o trauma. O que é o trauma? É a desconexão do nosso ser. Nós, desde crianças, fomos desconectadas de o que é que eu estou a sentir. E quando, no fundo, o que é que acontece? Quando nos desconectam daquilo que nós estamos a sentir, nós vamos ter que encontrar estratégias para não sentir, estão a ver? E isto acaba por ser prejudicial para o ser humano. E depois por isso é que nós todos, de alguma forma, temos fugas. É? Umas coisas mais saudáveis e outras não, mas... Então, para dizer o quê? Que isto gera adultos, a colaboração, não é? Eu não critico quando a criança tem uma necessidade, não critico quando tem assim um comportamento, eu vou para além, espera lá, porque imaginem, se eu estiver bem, quem é que quer andar aqui em guerra e à luta e a discutir? Ok? Não? Nós só discutimos quando alguma coisa se passa, não é? Então, se nós estivermos bem, não é? Então, aqui na educação consciente nós acreditamos que se a criança está bem, não vai precisar de ter nenhum comportamento desafiante, digamos assim. Ok? E é isto. Então, outra coisa que eu gostava aqui de dizer, dou sempre este exemplo muito interessante, que é, existem situações onde é bom não obedecer, não é? Por exemplo, quando os nossos filhos chegam à adolescência, se estiverem no seu grupo e alguém nos oferecer droga, é bom que eles tenham sido educados para comunicar os seus limites. Mas depois, às vezes, não deixamos, quando eles são crianças, dizer que não. Estão a ver? É importante nós educarmos neste sentido. Houve um estudo que fizeram com jovens alemães, depois da Segunda Guerra Mundial, aqueles jovens alemães que tinham cometido aquelas atrocidades, não é? E houve alguns psicólogos suecos que fizeram um estudo e que foram entrevistar esses jovens alemães. Como é que jovens alemães, com uma boa cultura, não é? Com uma boa educação, tiveram a ousadia de cometer aquelas atrocidades. E a conclusão, isto é uma coisa muito resumida, e eles responderam: eu estava a obedecer. Por obediência eu matei. Portanto, isto para dizer que se calhar vamos focar mais na colaboração, mas aqui custa um bocadinho mais, não é? Porque nós não estamos habituados, não é? Nós estamos, a criança não tem que querer, a criança tem que obedecer, e pronto, e não é fácil, mas é um caminho que se faz caminhando, não é? Não temos que ser perfeitos porque somos humanos, não é? Ok, eu estou aqui com isto, mas depois vou para aqui, não se repararam. Então, antes de mais, lá está. O que é importante? Nós, muitas vezes, quando uma criança aparece com um comportamento que nos desafia, é muito. A nossa impulsividade é mudar o comportamento, não é? Então, isto é uma resposta geral que nós temos, a criança tem que mudar o comportamento. Então ficamos só ali naquela parte que é visível e não vamos para além do comportamento. Então, a proposta aqui é, em vez de estarmos no como podemos mudar este comportamento, é
porquê que este comportamento acontece. Mas eu vou usar isto porque a senhora não foi lá acima de propósito, portanto não, isto não faz sentido. Ok. Então, a partir de agora vai estar mais atento. A partir de agora vai estar atento e quieto, já disse preparados. Isto é o quê? Aqui estamos focados no como, não é? Mas se eu for ao porquê, o que é que vai acontecer? Eu vou, se calhar, falar com a criança e percebermos porque é que ela está agitada, porque é que ela anda assim mais ansiosa, não é? Eu vou tentar perceber se passa alguma coisa com a sua família, se alguém ficou desempregado, se há algum tipo de violência, se a mãe está com alguma pressão. O que é que se passa? A criança espelha aquilo que se passa. Então, em vez de... Porque muitas vezes depois isto acontece, eu tenho observado isto, a questão da atenção e de... Às vezes quando a criança não está atenta a fazer esta questão de irmos à procura de um diagnóstico e atenção a isto, acho que é importante sempre percebermos qual é, se existe ali alguma necessidade, não é? Porque mesmo a criança com diagnóstico, quando tem uma necessidade, quando tem a sua necessidade satisfeita, como é óbvio, atenua bastante determinados sintomas. Isto está a fazer sentido para vocês? Sim. Eu já vou parar de falar, porquê? Porque a intenção é depois daqui a bocadinho fazermos um exercício em conjunto, está bem? E vocês depois participarem e irmos pensando em conjunto, ok? Então, gosto muito desta imagem. O que é um comportamento? O comportamento é tudo aquilo que é visível. Os nossos gestos, as nossas palavras, os nossos olhares. E o que é que acontece? Aqui nós somos como um iceberg, não é? Só 10% é que está visível. Os restantes 90% estão submersos. E no fundo esta parte submersa é muito mais do que as necessidades, mas vamos simplificar aqui, são estas necessidades. Então este é o segredo do comportamento. Então, vamos só aqui falar sobre algo que eu acho muito importante. Todos nós, se por acaso alguém não concordar, diga, todos nós queremos ser escutados, não é? Aceites, amados. Certo? Todos nós. Então, nós temos sempre isto aqui na base. E outra coisa, todo o comportamento, isto faz parte da teoria da comunicação, é um dos axiomas, que é todo o comportamento é comunicação, não existe não comunicação, nós estamos sempre a comunicar, seja de forma verbal ou não verbal. Outra coisa em relação ao comportamento é que todo o comportamento serve para expressar uma necessidade, como eu há pouco dei como exemplo. Todo o comportamento está a servir, mesmo que o comportamento não seja o mais atual, não é? Está a satisfazer uma necessidade. Uma criança, por exemplo, bate noutra. Ok, o comportamento não foi mais correto, mas ela provavelmente, entre aspas, não é? Pode ser várias necessidades, mas se calhar ela está a dizer à outra: eu preciso que tu brinques mais comigo, eu preciso que tu me reconheças e me faças sentir importante aqui, significante nesta brincadeira. Se nós ficarmos ali só focados no comportamento, nós vamos dizer à criança: não faças isso não se faz, isso é feio. Se nós formos a perceber, ok, ela está ali com uma necessidade, tu queres brincar mais comigo, não é? Então tu tens que pedir de outra maneira. Estão a ver? E de encontrar necessidade. Outra coisa muito desafiante do comportamento é todo o comportamento tem uma intenção positiva. É duro, não é? Então gostava mais uma vez que se lembrassem assim do vosso último comportamento desafiante. Se calhar existia ali uma intenção positiva, ou seja, eu na verdade, por exemplo, o exemplo que eu dei há bocadinho, estou aqui a repetir, mas a intenção era positiva, eu queria que ele me escutasse, eu queria que houvesse ali uma maior, não é, conexão. Então há ali porque nós temos, não é, nesta educação muito que o outro está a fazer aquilo, isto é tipo, é para mim, não é? Quando na verdade não é para nós. O outro é que tem uma necessidade que não está a conseguir expressar de forma adequada, e como é óbvio, quando nós, nós fomos assim educados e é muito às vezes difícil ser este. Então, outra coisa que eu gostava de dizer, que eu sei que também é desafiante, que é resistência. Resistência é sempre falta de conexão. Então, às vezes nós temos esta tendência de corrigir o comportamento. E eu costumo dizer, fiquem com este nome, que é, antes da correção, é? Conexão. Qualquer momento em que vocês tenham que corrigir alguma coisa, o primeiro movimento é sempre conectarem-se com a criança. Porque senão ela não nos ouve. Então, conexão antes da correção. Conexão antes da correção. Espero que tenha ficado. Deixa-me só ver as horas, para não fugir aqui muito. Ok. Então o que é que eu proponho agora? E agora vamos
fazer aquele exercício. O que eu proponho é nós... Posso? Ok. Agora, um exemplo concreto de como é que podemos conectar com as nossas crianças num momento desafiante, por exemplo, que nós chamaríamos um birra, portanto, um comportamento mais desafiante, uma necessidade que ele está a expressar que nós nem sequer temos a identificar. Não é? Um exemplo, por exemplo, primeiro, eu acho que quando uma criança está com birra, nós temos que dar um bocadinho de espaço e poder perguntar à criança o que é que precisas, porque há umas crianças que adoram um abraço, outras que não gostam, que não dá. Então nós temos que também ir aferindo e perceber qual é, não é, o que é que a criança precisa naquele momento. Então nós podemos dar um espaço, não é? E dizer à criança, por exemplo, ou seja, como é que nós nos podemos conectar? Utilizando, uma coisa mesmo muito importante é que nós temos que começar a utilizar os 5 sentidos, porque a conexão tem muito a ver com nós estarmos naquele lugar, no aqui e no agora, no presente. E muitas vezes nós estamos ali com a criança, mas estamos a pensar que temos que fazer o jantar, ou estamos a pensar em alguma coisa que amanhã temos que fazer ou que devíamos ter feito antes. Então, utilizar os 5 sentidos é mesmo muito importante para eu me conectar com a criança. Depois há aquelas regras, olhar nos olhos, baixarmos ao mesmo nível, só que isto nada funciona se não vier a partir de um lugar autêntico. Isto aqui às vezes, como é que eu ia te explicar isto? Se tivermos efetivamente essa intenção, não é? Lá está, é porque nós muitas vezes queremos fazer as coisas que vêm nos livros, por isso é que eu tento sempre sair desse lugar, porque as coisas têm que ser feitas a partir de um lugar de autenticidade, porque as crianças ainda também vivem muito nesse lugar de autenticidade. E elas sentem quando a pessoa está a fazer alguma coisa só porque alguém disse ou só porque estava lá no livro. Claro que essas ferramentas podem ajudar, mas a verdade é que o que é que ajuda? Eu estar verdadeiramente presente, não é? É o olhar, é o toque, é a escuta empática, é falar menos, ouvir mais, que isto é uma coisa muito difícil, não é? Porque há muitos obstáculos a nível da comunicação, por exemplo. Nós temos tendência a aconselhar, é um obstáculo muitas vezes à comunicação, nós temos tendência a julgar, a criticar, eu é que sei, porque eu é que sou a mãe, pronto, ou sou eu, e isto leva muitas vezes a que o outro não nos ouça. Portanto, a conexão aqui tem muito a ver com eu abro espaço interno para te ver, não a partir de um lugar que eu quero que tu fiques de uma determinada maneira, mas a partir de um lugar de autenticidade. Por exemplo, eu aproveito, pode ser claro, o caso, espero que não seja, mas pode ser o caso de mais pais. Por exemplo, esta manhã, muito recente, meu pequeno, de 5 anos, não queria ir para a escola. Sempre foi isto, não queria ir para a escola. Mas eu não queria uma coisa como nós fazemos às vezes, uma coisa descomunal, de gritar e de esparinhar. E foi assim até a escola. E nós tivemos, e eu falei com ele, inclusive dei um abraço e dei, não queres mesmo nada hoje para a escola, não é? Tipo de género, conectar, tentar perceber, no fundo, não estava a julgar, a pôr no lado dele, ok, também há dias mais difíceis, há dias em que eu tenho que ter etc. Mas nada mudou. Ele ficou a chorar, ficou mais de meia hora que nós ficámos lá, não sabia. Como é que se conecta quando há aqui uma... Lá está, aí É só um exemplo. Claro, nós vamos ver uma ferramenta que pode talvez ajudar. Agora, lá está. Aqui, por muito conectada que tivesse, a intenção é levar para a escola. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, eu não consigo, claro, mas eu não consigo conectar a... Por exemplo, o meu filho uma vez, eu estava às manhãs, assim de casa, stress, eu cheio de pressa, e depois, muitas vezes cheguei assim, até com a minha mãe, ele disse, calma mãe, não é preciso... E eu pensei assim, eu vou chegar atrasada à escola, isto vai ser horrível, que mãe é que eu vou ser? Que mãe é que eu vou ser? Isto vai dar um espeto, a ver às vezes para onde é que nós vamos parar. E depois eu, e depois assim, não, eu vou perder aqui, deixa-me cá ver o que é que ele... E às vezes é isto, é nós, entre aspas, desistirmos e estarmos ali. Porque o que é que acontece? Nós às vezes estamos a fazer isso, mas não estamos verdadeiramente a escutar e perceber o que é que a criança está a tentar comunicar. Isto às vezes é muito difícil de responder, porquê? Porque às vezes precisamos mesmo fazer assim um processo de desenvolvimento pessoal e perceber, para além de todas estas expressões que existem e de todas estas regras, há uma que, reparem numa coisa, eu sei que nós temos a nossa agenda, nós estamos muito agarrados àquilo que tem que se fazer, não existe todo um sistema, mas a verdade é que há uma criança que não tem, ou seja,
Nós temos mais, não é? Hoje em dia nós já sabemos que o cérebro só está totalmente formado, esta parte aqui mais racional do neurocórtex, só está totalmente formado aos 25 anos de idade. Uma criança de 5 anos não. Então nós temos realmente que ser o cérebro adulto. Para nós é muito difícil porque nós vivemos nesse sistema inteiro, temos as necessidades do adulto. Eu sei que é importante a criança ir para a escola, atenção, não estou a dizer que não, mas às vezes a questão é, às vezes mais vale perder, e eu nesse dia foi isso, perdi 5 minutinhos, mas depois até cheguei às horas à escola, às vezes acontece isto, não é? E as coisas fluem. Só que quando nós estamos ainda muito agarrados àquilo de que tem que ser assim, claro que às vezes a nossa vida não permite ser de outra forma, não é? Mas agora vamos dar aqui uma ferramenta que talvez ajude. Depois, se calhar, perguntem-me mais questões quando tiver acesso à ferramenta. Então, o que é que eu proponho agora? É ativarmos este detetivo. Então, nós, entre aspas, principalmente as mães, já fomos detetives. Quando os nossos fizeram bebés, nós, quando eles choravam, não íamos lá dizer, não faças isto, certo? Nós íamos fazer o que é que nós fazíamos? Chegar, deixa-me ver que isto é da fralda, será, não é? Será que está com cólicas, é fome? E no fundo é, mas depois nós queremos educar e lá se vai a mãe detetive, não é? Então aqui a proposta é nós resgatarmos, não é, essa mãe detetive. Uma coisa antes de passar à ferramenta propriamente dita, a pergunta muitas vezes que surge é, então mas eu devo dar tudo? E aqui eu gostava de distinguir o que é necessidade de desejo. Não é? O ideal é que nós conseguíssemos satisfazer as necessidades dos nossos filhos, certo? Não tem que, no fundo, não temos que satisfazer os desejos. Então o que é que isto quer dizer? Uma criança quer um chocolate antes do almoço. O desejo é o chocolate, certo? A necessidade é a fome. Nós podemos satisfazer a fome, toma lá um bocadinho de maçã, até, não é? Gera apetite, mas dizer que não ao chocolate. A criança pode não ficar muito satisfeita com a maçã, pode ficar irritada, está a ver? Pode ficar, isto para dizer que nós não vamos estar aqui a controlar. Nós temos muitas dificuldades em lidar com o desconforto também, não é? Porque lidaram mal com o nosso também. Então, a criança pode até ficar insatisfeita de não ter comido o chocolate, mas não fica irritada, não é? Mas se não comer nada é capaz de ficar irritada. Então, aqui perceber que há uma diferença entre uma coisa e outra. E um desejo, na base tem sempre uma necessidade. Começar a ver as coisas nesta perspectiva. Então, vamos lá. Eu agora vou pedir que vocês comecem a, não sei quantas pessoas é que temos, podem passar uns aos outros. Vou trazer esta ferramenta, pronto, isto aqui realmente não se vê muito bem, não é? Então, esta ferramenta é de um coach que se chama Pedro Vieira. Chama-se a tabela laser, é com cores, tem 4 cores, cada cor corresponde a uma energia diferente. Então vocês peguem os modelos que é para... E cada cor tem uma energia que corresponde a, digamos assim, uma personalidade, depois perceber o quê? Que isto é, vamos lá, isto é uma abstração, atenção, não é? O ser humano é muito mais do que isto. Nós estamos aqui, esta ferramenta pode ajudar bastante a identificar qual é a necessidade que está por trás do comportamento, bem? Não quer dizer que todos nós temos estas necessidades, atenção. Tem que olhar para aqui também, acho que vou precisar de outros. Então, toda a gente já tem documentos? Não tem? Não, mas vai ter. Não podem não ter depois, mas está aqui os nomes, portanto. Obrigada. Então,
Não vou tirar cópias. Não, há aqui mais. Há aqui mais. Mas, pronto, eu preciso mais. Mas não está a cores, mas tem lá as cores escritas, portanto também é fácil. Então, como eu estava a dizer, este é um modelo criado por Pedro Vieira, que é um coach muito conhecido, que depois a mulher, a Micaela Oven, aplicou aqui às crianças, mas vocês também podem identificar os adultos. Então eu vou só dar assim uma breve explicação e depois vamos fazer um exercício todos. Como eu disse, eu vou repetir mais uma vez, isto é simplesmente uma abstração, ou seja, nós somos muito mais do que isto, é só uma ferramenta que nos ajuda facilmente, ou mais facilmente, a identificar qual é a necessidade. Então, temos aqui a energia vermelha, são aquelas crianças que são líderes, não é? Confiantes, persistentes, gostam de comunicar, por exemplo, no contexto de sala de aula, são aquelas crianças que se sentem que são mais uma lá no meio, vão aparecer com comportamentos, não é? Os palhacitos ou qualquer coisa assim, entre aspas. Porquê? Porque eu quero sentir significante e importante aqui, alguém tem que me reconhecer. Então, quais são as necessidades principais? Estão a conseguir acompanhar aí no vosso documento, certo? Reconhecimento e significância. Eu quero ser visto. Então, posso, por exemplo, de uma forma proativa, depois estão aqui as estratégias proativas, não é? Que eu não consigo ler, dar responsabilidade, ou seja, nós podemos, por exemplo, dizer, olha, vai levar umas fichas, auxiliar, distribui os testes pelos teus colegas, ou seja, a criança já não necessita de recorrer àquele comportamento, então vai, porquê? Porque já está com a necessidade satisfeita. Depois temos aqui, tenho que também ter alguém tem uma mais, que é para eu ir acompanhando, senão eu não consigo. Mas já aprender. Então, depois tem as perguntas, eu vou só, depois vocês vão ficar com isto, é muito interessante colocar isto, por exemplo, no frigorífico, não é? Põem assim no frigorífico, e porque o nosso olhar é primeiro no comportamento, não há hipótese, não é? E nós vamos olhar e percebemos para lá, deixa-me cá ver, tentativa e erro de manhã, não é? O filho mais novo, quando era pequenino, também era uma coisa para se vestir antes de ir para a escola, então era tipo, agora, se não é disto, pode ser disto, então vamos agora, parem, imaginem. Bem, vou continuar e depois já vou responder novamente à questão daquela senhora. Então, temos aqui depois as perguntas que podemos fazer. Naqueles momentos em que a criança está a ter comportamentos muito desafiantes. Será que estou a assumir responsabilidades que são do meu filho? Estou a dar independência suficiente? Tenho reconhecido os contributos do meu filho? Por exemplo, eu acompanhei uma mãe que era muito complicada, a filha tinha 8 anos, era muito complicado a filha sair de casa de manhã. Demorava muito tempo a acordar, demorava muito tempo a tomar pequeno almoço, eram sempre altos dramas. E a mãe uma vez foi perguntar à filha, porque disse, pergunte. E ele foi perguntar à filha, a filha era tipo líder, não estou vendo mesmo, energia vermelha, e disse à mãe, eu quero que tu, primeiro era daquelas meninas que gostavam de escolher a própria roupa, estão a ver já muito esta energia de, eu tenho que me sentir significante aqui na minha vida. Então, a mãe perguntou-lhe e ela disse, olha, eu só quero que tu vás abrir a persiana do quarto e me deixes fazer o resto sozinha. Ela, a mãe, pronto, nem sempre é assim, não vamos estar aqui, mas a mãe diz que ficou muito admirada, porque a partir daí ela começou a ser completamente autónoma naquele processo, ou seja, a mãe tinha que ir lá abrir a persiana. Uma vez que o pai foi lá, espreitar assim à fechadura, ela apanhou, pai, não sei o que é, não. Pronto, então isto para dizer que no fundo, quando nós percebemos que esta energia, que estas crianças estão já a ter comportamentos demasiado desafiantes, então eu posso fazer estas questões, será que estou assumindo, será que não devo dar mais espaço? E outra coisa, a questão do reconhecimento, tenho reconhecido os contributos do meu filho, o reconhecimento não tem a ver com elogio, não vamos falar nisso hoje, mas reconhecer é ir para além daquilo que é o comportamento. Estão a ver? O elogio, mais uma vez, também está só no comportamento. Está sempre... Vou dar um exemplo. Em vez de dizermos que a camisola tão bonita, eu estou muito feliz, eu vejo que tu estás muito feliz por vestir essa camisola. Não vai ali só àquela parte que faz superficial. Nós vamos tentar perceber o que é que a criança está a sentir, não é? Pronto. Porque esta criança tem mesmo um anseio muito grande de ser vista. Depois temos aqui a energia laranja. Esta criança tem sempre aqui os rótulos, não é? Que é exigente e rude.
A energia laranja é muito aquela energia de, e o rótulo aqui é hiperativa e intensa, não é? Normalmente dizem que são aqueles meninos que têm o bicho carpinteiro. Então, normalmente são crianças muito divertidas, comunicadoras, exploradoras, bem dispostas. Necessitam muito de quê? De experiência e novidade, ou seja, são crianças que estarem uma manhã inteira fechadinhas numa sala de aula, ok, um lápis, eu tenho que fazer xixi, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que... Não, aquilo para elas isto é tipo antinatura, estão a ver? Então, elas necessitam muito de experiência. Então, se calhar, vai dar uma volta. Sei lá, eu sei que isto às vezes é muito desafiante, não é? Mas, por exemplo, são crianças que se tiverem sempre muito a mesma rotina, não é? Vai ser desafiante. Quando chegam a casa, sempre agora, chegas a casa, fazer, tu tem que haver ali realmente alguma novidade, alguma experiência. Estratégias proativas, fazer surpresas, então estão a perceber mais ou menos como é que podem ler este modelo, está a ser perceptível? Pronto, então, depois as perguntas que posso fazer para situações desafiantes. Temos aqui o azul. A energia do azul são aquelas crianças que normalmente são rotuladas de críticas, tímidas, ou seja, são mais introvertidas. Às vezes as mães até dizem que o meu filho deve ter um problema. É assim, estas energias também fazem parte do mundo e são bem-vindas, atenção. Só para perceber que isto não é um problema, nós todos já não é? Há crianças mais extrovertidas, outras mais introvertidas. Agora, são aquelas crianças que precisam muito da sua necessidade de segurança e controle satisfeita. O que é que isto quer dizer? Se por acaso nós pegamos e vamos com esta criança, olha, hoje a mãe vai a uma festa de anos e a criança ouve aquilo de repente, vamos agora para uma festa de anos. Então, como não houve uma preparação, ela chega à festa de anos, fica na perna da mãe. E as pessoas começam a dizer, lá brincar, tens ali todos os meninos, estão a ver? Não é? Nós queremos, a intenção é positiva. Só que a criança precisa de sentir a sua necessidade de controle satisfeita. Então, para lá, deixa-me primeiro ambientar, não é? Sentir-me segura, o que é que se passa aqui. O ideal com estas crianças é que nós possamos avisá-las do que vai acontecer a seguir. Ou seja, ao contrário da laranja, que a rotina é muito cansativa, não, para o azul é muito importante a rotina. São crianças, por exemplo, que se não têm a rotina do sono também, lá está, a rotina, não é? Muitas coisinhas certinhas. São aquelas crianças também que ficam a brincar, gostam de brincar sozinhas ou mais sozinhas, ou então que organizam os carrinhos por cores ou por modelos. Por exemplo, quando gostam de um determinado tema. Agora gosto de dinossauros. Sabem tudo sobre os dinossauros, nós temos que comprar os livros todos com os dinossauros, estão a ver este tipo de energia. Então, o que é que acontece? Estratégias proativas, oferecer rotina e planeamento, informar sempre, olha, vai acontecer isto, para que a criança não se estimule. E depois oferecer estímulos intelectuais, que eu estava a falar agora dos dinossauros, não é? Pronto, nós vimos que tem muito interesse, então vamos oferecer porque é uma criança que também tem essa necessidade. E pronto, situações desafiantes, perguntas, será que tem havido muito corrupio, não é? Porque às vezes depois eu vou falar à frente, há conflitos de energia. Imaginem uma mãe laranja, não é? Também é aplicável a adultos. Uma mãe laranja, quer, sei lá, vai para um resort, quer participar das atividades todas do resort e agora está ali o filho azul. Isto vai correr mal. Então, no fundo é, o menino quer brincar sozinho na praia, sossegadinha, mãe, estão a ver? E claro, pronto, se nós levarmos para cá e depois pensamos, temos uma maior flexibilidade comportamental, ok? Já sei que o meu filho é assim, porque o que é que acontece com uma mãe laranja? Nós cada um tem a sua, eu costumo dizer, cada um tem a sua miopia, cada um tem a sua forma de percepcionar o mundo, não é? E às vezes nós conseguirmos ir para o lugar do outro, pá, é difícil, não é? Então isto também nos ajuda e torna-nos, ok, já percebi o que é que está a acontecer, então se calhar vou ser um bocadinho mais flexível, não é? Se calhar vou ser mais, ok, já sei que para o meu filho isto é desconfortável, vou avisá-lo antes de ir, se calhar então vamos tentar satisfazer as minhas necessidades. Não é? E depois temos aqui a energia verde. A energia verde são das causas sociais, não é? Eu estou aqui a exagerar para vocês também perceberem distinguir, das causas sociais, a favor dos animais, do planeta Terra, não é? São os ativistas, não é? Dos direitos humanos. Pronto, estou a exagerar, está bem? Mas isto para dizer o quê? São crianças que precisam muito do momento diário de conexão. Porque se não têm este momento, ou seja, muito conexão, pertence, eu tenho que me sentir pertencente, eu tenho que me sentir conectada. Por exemplo, se for uma criança que tiver um contexto saudável, que se não tiver conexão com o professor, vai ser difícil.
para esta criança ela conseguir aprender, não é? Porque ela precisa daquela necessidade preenchida para aprender. Então, neste caso, as necessidades são conexão e pertença. Normalmente o rótulo, é muito sensível, muito sensível, muito tímida, não é? Pronto. Há sempre um rótulo, não sei se vocês já perceberam associado, o rótulo tem aquela conotação negativa. Então, realmente é muito importante ter um momento diário de conexão. São crianças que adoram participar também com as mães, com os pais, nas tarefas de casa, adoram estar com a família. E pronto, e depois tem as situações, portanto, que é as perguntas, não é, que podem fazer. São crianças que também precisam de presença. Então, espero que tenha mais ou menos assim explicado como é que podem ler esta tabela. E agora gostava que nós pudéssemos fazer aqui um exercício em conjunto. Pode ser? Mais atitude. Ok. Eu já sei que também é sexta-feira uma malta de passagem. Mas agora a intenção também é podermos aqui refletir em conjunto, senão depois ficamos aqui todos na teoria, não é? E depois na prática a coisa nunca funciona, bem como nós falamos na teoria. Então, de 2 a 2, como sentirem, não é? Mas, por exemplo, a pessoa A vai contar um desafio à pessoa B e a pessoa B vai tentar descobrir qual é o desafio. Ou seja, a pessoa A conta, o que é que, seja professora, seja pai, isto aconteceu. Para mim é uma situação muito difícil e a pessoa B vai tentar desvendar. Okay? Qual é a necessidade que eventualmente existe por trás e a estratégia que deveria ser utilizada. E depois troca. O que é que sentem em relação a isto? Acho que são... Isto é porque assim, lá está, eu estava a ver, ficamos aqui só na teoria, depois vai para casa, amanhã já está esquecido. Se nós brincarmos um bocadinho com isto, eu às vezes até digo às pessoas para fazerem aqui teatralizações, portanto, eu estou a ser simpática. Às vezes, não é? Brincamos aqui um bocadinho, mas pronto, eu acho que é interessante, porquê? Porque, lá está, quando nós, o que eu tenho aprendido é, nós só conseguimos ficar com algo verdadeiramente integrado quando há um bocadinho de emoção. Então, a emoção leva à transformação. Então, entreguem-se um bocadinho. Contem, também não têm que contar, não sentem à vontade, partilhem, não é, com o colega, olha, aconteceu isto, e o outro vai. No fundo é para colocar estes óculos. Não é? Como imaginemos, o nosso óculos normalmente é um comportamento, é um propósito, é para manipular força. Eu queria só fazer uma pergunta. Quem é que está sujeito ao desafio? Quem? É a criança, os progenitores ou o educador? Mas neste exercício, quem é que está sujeito? Somos nós. Ou seja, para mim é desafiante isto. E conta o que é desafiante. E normalmente aqui o exemplo convém ser associado à criança, até, mas pode não ser, porque este tipo de ferramenta dá para nós também utilizarmos nos nossos locais de trabalho, nas relações que nós temos. Por exemplo, eu normalmente quando faço isto em família, pergunto sempre a energia da mãe, do pai e dos filhos. É muito giro, não é? Pronto, então... Uma dúvida, pá. Em relação a criança... Ficava aí para... Olha, vamos só fazer um bocadinho de silêncio só porque esta cena está aqui com uma questão que pode ser interessante, porque vamos depois estar nas aulas também. Mas pode ser interessante. Aqui em relação à tabela e às cores e ao... nem é comportamento, é a personalidade da criança. Isto também... É assim, uma criança pode estar divertida e num dia, no outro dia também já estar... mais emocional. Normalmente. Pois, é isso. É assim, nós somos tudo, mas há uma ou duas, ou seja, nós temos todas estas necessidades, mas há uma ou duas que são mais predominantes. Agora, mas foi uma boa pergunta porquê? Porque quando, imaginemos, uma criança... Às vezes também está aqui mistura sim, muitas emoções, mas isso não é? deixa-me só dizer isto. Quando, por exemplo, uma criança vermelha, ou que tem energia que é mais predominantemente vermelha, aparece, ela pode ter esta necessidade satisfeita, de reconhecimento. Pode existir outra, estão a ver? Pode existir, ou seja, se a necessidade de reconhecimento
e significância estiver satisfeita, eu posso ir ver qual é que será a necessidade. Mas sim, agora aqui a intenção é só conseguir identificar qual é a principal energia daquela criança. Claro que isto é uma abstração. Mas porque quando é vermelho é sempre vermelho? Não, há uma Quando é energia laranja é mais, sempre... normalmente há uma energia que é mais predominante. Ou seja, uma criança que é... A minha é mais para o arco-íris, Mas também é assim. Mas deixa-me dizer assim. Há crianças, sim, há crianças que... É assim, nós lá está, nós somos tudo. Mas agora aqui a intenção é perceber o que é que existe por trás, qual é que seria a necessidade que eventualmente poderia existir por trás daquele comportamento. Ou seja, no fundo é para nós colocarmos umas novas lentes. Não é? Então vocês partilham um pouco o desafio e depois a outra pessoa vai dar o feedback. Mas esse desafio que agora lançou tem a ver com esta tabela? Sim, é para a pessoa, depois a partir desse nova lente, dizer, olha, eu acho que era a necessidade, acho que a energia é esta e a necessidade é esta. De acordo com a personalidade dessa criança, com a energia. Com a energia, só que lá está, pode não ser depois, pode não ser, pode haver uma necessidade de reconhecimento, e se for energia vermelha, que já esteja satisfeita e tentar encontrar. No fundo aqui não vamos ficar agarrados muito à perfeição, aqui é eu conseguir retirar aquele óculo, que é o habitual, que é o comportamento, e o comportamento, como é que eu corrijo, porque nós estamos muito bem, como é que eu corrijo, e ir para aquele lugar, ok, espera lá, por trás deste comportamento que nos desafiou, qual é que seria a necessidade? Vamos ver, é para que nós começarmos a ir treinar um pouco este músculo, esta nova lente, não sei se me estou a fazer Porque entender. nem todas as atitudes que nós, por exemplo, pode funcionar com uma determinada criança, com uma determinada personalidade e pode não funcionar com outra. Sim, mas isso não há, eu fico com isso, não há receitas, era bom, não é? Nós quando não ia à livraria, agora hoje vai ser assim. Numa situação pode resultar e noutra já não. Mas lá está, por isso é que nós podemos utilizar esta ferramenta, como há bocadinho estava a dizer, podemos utilizar esta ferramenta para ver. Se eu vejo que no futuro, como o senhor estava há pouco a partilhar, tinha esta questão de manhã, eu posso ir, não é? Primeiro, chegar e dizer assim, mas terá uma necessidade maior de conexão. Então se calhar vou estar aqui um bocadinho a brincar com ele. Se calhar, não é? Brinco um bocadinho com ele e se calhar aquela birra deixa de fazer sentido, porque eu satisfiz a necessidade de conexão. Mas se calhar não era uma necessidade de conexão, era uma necessidade de sentir reconhecido, significante. Então eu vou deixar de escolher as roupas, por exemplo. Não é? O que é que tu queres fazer de manhã? Então vou levar. Ou então não, ou então também não teve resultado. Então para lá, vamos aqui ver se calhar uma necessidade de segurança, controle, precisa do seu ritmo, é uma criança. Então eu posso dizer, olha, então tenho que ativar um bocadinho mais cedo, preparar as coisas, estão a ver, é só isto que eu gostava de que ficasse integrado, sair daquele lugar que, lá está, isto acontece, nós ficamos perdidos, não é? Não sabemos, então, se nós, em vez de muito estarmos aqui só focar no comportamento, como corrigir o comportamento e fomos à necessidade, nós começamos a perceber que se calhar, então, o nosso comportamento pode não é? Podemos mudar o comportamento do outro com a nossa mudança de comportamento. Sim, por acaso, nas crianças, leio alguns artigos e livros sobre esta situação. E aquilo que eu reparo é da maneira de agir com certas atitudes, se tentar dar a volta, por exemplo, de manhã para comer, ter mais calma, ou estar mais tempo com ele para comer, à noite faz birra porque não quer tomar banho. Eu sei que aquilo é o sono, então, no caso dele, ignoro completamente e ele chora, eu deixo-o chorar, até que ele se acalme e já diz que gosta de mim. Há momentos que até diz, eu odeio-te, e fica e eu assim, não gosto de ti, eu estava não, mas isso é muito importante o que disse, porque antes destas necessidades, deixa-me saber a experiência, há o sono e a fome. Sim, e eu noto muito isso nele, quando está com o sono, fica insuportável e fica agressivo mesmo. E depois, de um momento para o outro, parece que eu gosto muito bem. Por acaso há um porque eu, noutro momento, ia agir com agressividade também. Sim. E eu, neste momento, tento. Claro que isto é não, muito... mas lá está, quem é que não tem birras de sono aqui também? Do lado, eu tenho birras de sono. Eu como muito mais ficou vão fazendo os exercícios, está bem, ou vão partilhando. Vão fazendo esse exercício. No fundo é, quando nós praticamos, a coisa fica mais integrada. Então, já está só admito que, olhando para esta tabela, possa parecer um bocado estranho. E se nós percebermos o que é que ela nos quer transmitir,
E creio que essencialmente é nós também conhecermos melhor os nossos filhos, e o perfil motivacional e das suas necessidades. E há bocado penso que era, eu não sei, quem é que estava a dizer que eras tu. Relativamente à questão de um filho poder estar no vermelho e no outro dia estar no verde ou no azul, efetivamente os nossos filhos com certeza vão ter um perfil. Evidentemente podem ter certos dias que podem estar com outras necessidades, mas se nós percebermos efetivamente quais são as necessidades, conseguimos fazer a tal conexão e resolver o problema. Porque se estiverem satisfeitas as necessidades, provavelmente os problemas também se resolvem. Aqui eu penso que é isso que nós, se calhar, temos que assentar os pés na terra e perceber que, às vezes, para resolver o problema, temos que identificar qual é que é a necessidade, o perfil da criança naquela fase, para podermos depois tentar arranjar a solução. E, no fundo, é assim, o comportamento não é o problema. Parem, vamos mudar novamente isto, que é, o comportamento é a solução que a criança encontra para satisfazer uma necessidade. Então, estão a ver, é alguma mudança também de Identificarmos talvez que possamos ajudar a ter outro comportamento para aquela necessidade, ou para comunicar. Se eu satisfizer a sua necessidade, por exemplo, não sei qual foi, não é, a sua atitude em relação ao seu filho, pronto, já partilhou isso aqui, mas imaginemos que eu tenho uma atitude diferente, de maior tamanho, está muito atrasada, e normalmente quando estamos atrasadas também a nossa paciência diminui, então se calhar uma atitude também não é mais incisiva, mas se eu conseguir ter a minha necessidade, por exemplo, de chegar a horas, o comportamento também deixa de fazer sentido, então é igual à criança, se a minha necessidade for satisfeita, aquele comportamento deixa de fazer sentido, eu já não tenho que recorrer ao comportamento para estar a satisfazer, porque reparem, todo o comportamento serve para expressar uma necessidade. Então pode-se dizer que o comportamento da criança pode ser a forma que ela tem para nos dizer que tem um problema? É um pedido de ajuda disfarçado. É um pedido de ajuda disfarçado. Que ela está a usar inconscientemente. Que ela, claro, até nós usamos inconscientemente, porquê? Porque nós não fomos educados, a criança não tem que querer. Nós fomos todos educados desta forma, então as nossas necessidades não são importantes. Nós levamos isto pela vida fora, não é? Então o que é que acontece? Olha, esta frase é linda. Todo ato, podemos dizer assim, todo comportamento é um ato de amor ou um pedido de amor. Se formos mesmo à raiz da coisa, entre aspas, no fundo todos nós queremos ser escutados, amados, aceitos. Então todo o ato, todo o nosso comportamento é um pedido de amor, que é mãe ajuda-me, pai ajuda-me. Agora, isto não vai ser sempre assim, não é? Na prática, nós temos realmente às vezes fazer aqui um processo interno, porque há muita crença que nós temos. A criança não tem querer, a criança, o comportamento, isto é um ataque para testar os limites, é para manipular, é de propósito. Nós temos muito isto, está muito cristalizado. Mas no fundo é isso. O comportamento é um pedido disfarçado, é um pedido disfarçado no fundo de amor. O problema é que nós, por vezes, mães, em cada educação, mas pelo menos como mães, mesmo que tenhamos essa consciência e tenhamos a noção de que é assim, às vezes ao fim do dia torna-se um bocadinho... Bem-vindo ao Clube da Humanidade! É assim, nós somos humanos, não é? Pronto, sim. Eu também estou aqui a falar convosco, também sou humana, também às vezes estou cansada. A gente às vezes diz coisas, tem atitudes que depois pensa assim. Sim, mas faz parte, é assim, reparem, nós aí temos uma palavra mais que podemos usar. Desculpa assim, mas, não, desculpa, é assim, nós não somos perfeitos, não é? Isto também há uma espécie de adição à perfeição deste sistema, não é? Porque nós queremos, sei lá, tirar a fuga da manhã ao seu filho. Temos outras coisas, não é assim, não é? O nosso comportamento não é fácil largar determinados comportamentos, não é? Ainda mais porque são coisas que já vêm desde... Ou seja, nós vivemos um sistema patriarcal que é um sistema que isto está muito bem instituído, não é? Que não é só nosso, as gerações que vieram antes de nós. Nós não temos muitas capacidades de autorregulação, não fomos ensinados a esse nível, não é?
Houve muita violência, que temos aqui uma palavra um bocado forte, que nós vivenciámos e que nós normalizámos, mas que nos leva também a ser difícil às vezes também não sermos nós um bocadinho mais reativos. Não é fácil fazer este processo, não é fácil largar, ninguém está aqui a dizer isso. Agora, o caminho, como é uma frase que é esta maravilhosa, que é o caminho faz caminhar, não é? Pronto, se nós podemos todos os dias melhorar um bocadinho. Agora, lá está, o crescimento, eu aprendi isto, que o crescimento não é feito assim, como nos dizem, não é? É uns dias melhor, outros dias pior, portanto, é desfrutar um pouco também do processo. Às vezes nós queremos chegar lá ao alto, mas depois quando lá chegamos perde a piada. Olha, só uma coisa, eu peço desculpa, nós temos que ir embora. Força. Temos uma reunião aqui, mas já agora queria só, estive aqui a olhar para a tabela e estava a pensar nas minhas filhas, uma já tem 17 e outra tem 20. Mas eu consegui identificar aqui que uma é mais vermelha laranja, outra é mais azul verde. Boa. E pronto, elas já são mais crescidinhas, né? E confesso que também já errei muito e se calhar Também já, aqui através destas perguntas que diz aqui no final, a gente reconhece aqui muitos erros que fizemos. Agora, como falou que a comunicação realmente é muito importante e muitas vezes eu até aproveitava a viagem para casa para perguntar, quando a gente pergunta como é que correu o dia, eles dizem que correu bem, eles nunca dizem mais do que isso. Mas às vezes perguntava, olha, qual é que foi a matéria que tu gostaste mais, qual é que foi, hoje chateaste com alguém na escola, qual é que foi o amigo com quem tu tiveste mais. Tentava assim puxar e às vezes essas perguntas é que fazem com que eles consigam comunicar connosco aquilo que às vezes até podemos ajudar também. Quando nós fazemos aquelas perguntas gerais, eles também não se abrem muito. Algo que nós podemos fazer é até partilhar também a nossa experiência, como é que foi o nosso dia. Porque às vezes nós contamos um bocado também a nossa experiência, faz com que eles também consigam abrir-se. E às vezes as perguntas também serem um bocado aquela pergunta geral e dizer, olha, qual é que foi a tua dia, sei lá, perguntas diferentes daquelas do habitual, não é? Porque às vezes como é que foi o teu dia é uma coisa muito geral, não é? Mas estamos sempre a aprender. Sim, eu também estou sempre a aprender. Nós também e elas também continuam com necessidade. A gente também precisa. E a adolescência também é uma fase tão importante. Também podíamos falar aqui sobre a adolescência. Esse é um desafio. Com esta lista, com dois jovens, um com 15, só um bocadinho, já agora, só para peço desculpa estar a interromper. Já agora, os senhores que vão sair, não sei se é para alguma coisa para... depois posso falar. Pronto, o meu nome é Carla Patrocínio, se por acaso tiverem alguma questão, está aqui nos contactos, está bem? Vou já deixar aqui, depois se tiverem alguma questão mais, quero ver respondida. Muito grata, obrigada. Começar a tentar utilizar isto com dois jovens, por exemplo, com um mais laranja e outro azul, é muito difícil conseguir, porque nós ouvimos muito aquela questão, mas eu eduquei os dois da mesma maneira. Isso é mesmo, não existe. Até podem ser pessoas da mesma idade, se têm temperamentos diferentes. As necessidades são diferentes. E a forma de educar de nós nos relacionarmos é logo diferente, não é? Se nós temos um vermelho e temos um azul, ou temos um vermelho e um verde. Eu percebo perfeitamente esse desafio. Eu tenho dois com diferença de quase 10 anos. Pronto, logo a diferença de quase 10 anos, desafios completamente diferentes. E depois um é muito verde, muito fofinho, e o outro é vermelho. Estão a ver, não é? Então isto... mas lá está, quando nós percebemos um bocadinho as energias, podemos encontrar alguma sermos mais flexíveis. Ok, já percebi que ele está com esta necessidade. E agora, não vamos dizer que vamos aqui alcançar a perfeição, porque isso não é possível, então não havia piada. A ver o que é ter sermos perfeitos? Não havia emoção, não havia.
Mas uma coisa também que eu vos queria também transmitir é que, pronto, não há milagres também se nós não conseguimos satisfazer as nossas necessidades. Isto é uma coisa que eu tenho observado com muita intensidade, que é, se nós estamos vazias, é como se nós tivéssemos uma bateria, não é? Porque a minha mãe estava a dizer, eu chego a casa cansada, a bateria está completamente descarregada, não há milagres. Então nós temos que também ser responsáveis no sentido de perceber quais são as minhas necessidades. Se eu ando constantemente desregulada, ansiosa, então tenho que olhar para mim e perceber como é que eu posso satisfazer também as minhas necessidades. E eu acho que a Laura Gutman, que é uma terapeuta familiar argentina, que tem muito sucesso neste nível do desenvolvimento infantil, mas tem uma abordagem assim, ela diz que os filhos vivem no mesmo território emocional. É como se, imaginemos, se a água está fria, eles também estão frios. Então eles espalham muito o nosso estado interno. Por muito que nós não queiramos, ou por muito que nós às vezes não tenhamos consciência, mas, por exemplo, nós vimos que eles ficam mais agitados, não é? Se nós naquele dia estamos mais impacientes, não é? Então, atenção também, porque às vezes nós estamos só focados nas ferramentas, a utilizar com eles, nas necessidades deles, depois nada funciona. Porquê? Porque nós também não estamos a olhar para as nossas. Quais são as minhas necessidades? Eu estou a satisfazer, e hoje em dia existem muitos casos de burnout, de depressão, a saúde mental está muito... há muitas questões relacionadas com a saúde mental e é mesmo importante porque nós vivemos num sistema em que é sempre a produzir, é sempre fazer, e isto esgota-nos, não é? E os nossos filhos começam a dar sinais, porque eles dão-nos sinais, não é? Por isso é que eu digo que eles são nossos mestres. Eu tenho uma comunidade que chama meus filhos meus mestres, porque no fundo o que é que o meu filho estava a fazer? Ele estava a estudar aquilo que eu era, ansiosa, desregulada emocionalmente, reativa. Vão a ver? Então, às vezes estou a olhar para nós e perceber, para lá, como é que eu estou? Como é que eu me sinto? Quais são as minhas necessidades? De que forma é que eu estou a satisfazer as minhas necessidades? Então, gostava que também pudéssemos pensar nisso. Não sei se tem assim questões, pronto, isto é um TPC. Não é TPC, trabalho para casa, é tarefa para crescer. Então, mas fiquem com esta sugestão, está bem? Porque realmente as crianças também precisam de pais que estejam bem, não é? A nível emocional, mental, etc. Então, perguntas. Mais alguém tem assim questões? Eu posso perguntar. Pois. Estou aqui a pensar, porque estava a pensar também. Um professor, que não é pai, né, mas é professora, tem 5 vermelhos, 4 azuis, 3 verdes, 2 laranjas, arco-íris. Há bocado, quando estávamos a conversar, que eu estava a dizer que demora muito tempo para preparar as aulas. Sim. Tem muito a ver com isso, não é? As coisas têm que fazer sentido para todos. Não é igual, não pode ser, não, porque são todos diferentes. E quando falou no burnout, é verdade, há muitas pessoas com burnout agora, nota-se muito. É muito cansativo, de facto. E agora estava a olhar para a tabela e estava a pensar isso. Ora então, eu tenho, numa turma tenho 5 mais 4 azuis, 3 azuis, na outra tenho, então, e na outra tenho, e na outra tenho, e na outra tenho, são muitas turmas. De facto, é assim, a ter não pensado, senão acho que vou. Eu acho que eu acho que tem partilhou comigo. Olha, eu às vezes até não quero um programa, pronto, de repente, e é isso, às vezes nós queremos controlar o processo, às vezes é deixar fluir. Sim, porque só que lá está, nas escolas têm esse conteúdo que tem que ser dado. A coisa não é fácil depois na prática, eu sei, não é? Mas, sim, até para mais pequenitos. Eu acho que, por exemplo, não sei se vocês viram no Facebook, os professores, havia, não sei, um professor, um vídeo que dava, que era um professor que fazia uma filinha à porta com as crianças e depois cada um tinha um comprimento diferente. Vocês viram isso? De uma forma, pronto, ou seja, cada criança tem ali um momento de conexão, ou seja,
Na prática, como é óbvio, quando são muitas crianças não é fácil, mas se nós percebemos que uma criança está a ter um comportamento, sei lá, uma laranja já está ali há muito tempo, nós percebemos claramente que não vai dar mais. Então, em vez de estarmos ali, se calhar eu posso, olha, vai lá dar uma voltinha, ou faz, sei lá, no outro dia eu também vi um vídeo com um professor, também, que eu sei que isto são coisas da FED, atenção, mas eu também não sou professora, não gosto de falar daquilo que não sei, mas vi este vídeo que era, depois a nível prático, não sei se isto funcionaria, mas um professor que disse que havia duas crianças que tinham perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, disse para eles ficarem lá no fundo e quando se quisessem podiam movimentar naquela área, por exemplo, existem também as bolas de pilates, mas aqui nós temos que sair daquele lugar que é o nosso, porque nós temos esta dificuldade, temos que, mas quando estamos com muitas crianças, adolescentes, se pensa, isto não controlar, isto vai ser uma desgraça franciscana, não é? Digo eu, mas pronto. Sim, mas lá está. Foi só um desabafo. Sim, mas eu acho que foi muito importante. Porque esse para o vermelho eu lembro-me do Manel, do Joaquim, não sei o quê. Depois olho para o verde, e aquilo, estão todos na sala. Ora. É um desafio, não é? E depois temos uma professora que, qual é a sua cor? Conseguiu identificar? Que é das mas em pequenino era vermelho. Porque isto também vai mudando com a idade. E, por exemplo, o meu irmão era laranja. Tal e qual. E a minha irmã já é azul. Uma família aí. O meu irmão continua laranja. E eu acho que estou mais arco-íris. Mas pronto, no fundo é isto. É assim, aqui, a minha intenção ao fazer isto é mesmo nós deixarmos de focar tanto no comportamento, ou pelo menos irmos para além do comportamento, porque se nós estamos só ali, não podes, tens de estar mais quieto, tens de estar aí, tens de estar. Então, não é? Isto a longo prazo não funciona. Na verdade, não é? Nós temos cada vez funcionamento, então se calhar, não vai parar um bocadinho para perceber o que é que esta criança, o que é que esta criança e não só, o que é que este adulto está a precisar. E pronto, e no fundo é por aqui o caminho, não é? Agora, não vamos entrar aqui em nenhuma perfeição. Umas vezes vamos vai correr bem, outras vezes não vai correr. É a humanidade. Então, no fundo, é mudar este paradigma, em vez de estarmos focados no como corrigir, porque é que este comportamento está a acontecer, e pronto, e deixar com esta questão, por acaso aqui não sei mais, mas eu vou dizer, e cada vez que o nosso educante tem um comportamento desafiante, em vez de nos focarmos em corrigir o comportamento, nos focarmos na necessidade. O que é que pode acontecer? Então, queria agradecer a vossa presença, muito grata. Qualquer questão, podem-me seguir no meu Instagram, que é @carla_patrocínio Parental, que tem muitas dicas também práticas de muita coisa. Não se consegue ver. O meu site é o www.carlapatrocínio.com. E-mail info@carlapatrocínio.com. E depois acho que se consegue já contacto, podem me enviar no WhatsApp, às vezes com uma questão em relação a este tema, está bem? E pronto, olha, agradeço imenso. É para mim sempre uma paixão falar sobre estes temas, está bem? E queria agradecer também o convite e pronto. Eu tenho um e-book, eu tenho vários e-books, posso ter um outro. Não sei como é que podemos fazer depois esta conta. A Carla pode passar à frente. Mas vocês podem. Depois passa à escola. Sim, estão a pedir os dados, como não se vê bem, estão-nos a pedir os dados. Eu estava a dizer que depois enviávamos e nós enviávamos aos encarregados de educação todos, se for possível. Eu tenho um e-book que também tem alguns, eu intitulei meus filhos mais velhos, tem 14 práticas de presença e conexão, que têm a ver com a prática de mindfulness, que vocês depois podem integrar. Muito obrigada a todos. Obrigada. Eu antes de agradecer a excelente audição que nós tivemos uma apresentação excelente, queria só recordar algumas frases que disse. Ter um filho é um grande desenvolvimento para um adulto. Fui chamada a atenção pela educadora. Como mãe, reconheceu que foi chamada a atenção e nós, professores e educadores, às vezes temos dificuldade
em que os pais nos compreendam quando estamos a chamar a atenção, porque no mundo de casa o filho é uma pessoa, mas teve a coragem de dizer que fui chamada a atenção pela educadora e depois fui à procura de ajuda. Isso foi uma coisa que me sensibilizou bastante. Temos que aceitar as características dos nossos filhos. Outra coisa que disse. Devemos procurar ajuda sempre que precisamos. Não somos supers. Nem sempre obedecer é bom. Isto é excelente essa frase. Porque eu detesto crianças obedientes. Porque quando eles estão sempre a obedecer, às vezes não sabem porque é que estão a obedecer. E quando põem em dúvida e têm comportamentos que nos fazem pensar, foi outra frase que me sensibilizou muito. Tem que haver conexão. É fundamental o que disse. E depois, os nossos filhos são os nossos espelhos. Eu acho que os pais têm que refletir nisso. Sou uma mãe de 2 adultos, bem grandes, e acho que sim, são os nossos espelhos. O bom e o mau. Os pais não são perfeitos e, portanto, não podemos nunca querer filhos perfeitos, porque nós não o somos. E, por fim, disse também que é preciso olhar nos olhos dos nossos filhos. Também há um Daniel Becker que eu gosto muito e que diz: filhos vêm com manual, sim, mas para ler é preciso olhar nos olhos dele. Muito obrigada pela Vamos pedir uma foto convosco? Não, mas eu gosto de tirar. Vocês acompanham-me no Instagram. Pronto, muito obrigada. Agradecer à Carla pela inspiração e também pela atenção. E eu aproveito para pedir, se tiverem sugestões de temas ou de oradores que queiram que a Fundação traga cá à Ferreira, por favor enviem-nos as sugestões. Podem enviar para o e-mail geral.fundacalmdf@gmail.com ou então mesmo através da nossa página de Facebook, Fundação Maria Dias Ferreira, enviarem-nos uma mensagem. Está bem que nós depois tentamos trazer aqui a Ferreira, porque nós também queremos inspirar-vos. Muito obrigada. Está bem? Muito obrigada. Obrigada pela vossa presença. Foi fundamental.